E o pastor Marcelo, então, pastor Marcelo vai se colocar aqui à frente de nós, então, para nos trazer a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas. Privilégio rever irmãos, privilégio conhecer algumas pessoas novas. Sou pastor na congregação da Cidade Estrutural, né? Muitos aqui me conhecem. Minha família está comigo, Clarice, Samuel e Daniel estão aqui. Minha sogra está lá ao fundo. Para mim é um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus. Queridos, hoje nós recebemos a incumbência e o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês e nós esperamos que Deus fale ao coração de cada um, assim como falou ao meu preparando, desafiado, confrontado, né? E às vezes humilhado pelo texto, porque se a palavra de Deus não produzir efeito, mudança, transformação no coração de quem a apresenta, não faz sentido simplesmente jogar para os ouvintes. O nosso tema é um tema muito agradável, né? Uma grande bênção para as nossas famílias e todos nós desejamos isso. Quando nós viramos o ano, fica mais evidente esse desejo. Nós fazemos planos, projetos, nós queremos uma família abençoada, nós queremos que os nossos filhos tenham mais intimidade com Deus. Nós cantamos no começo dessa reunião, eu e minha casa serviremos a Deus, que os nossos filhos sejam o bom perfume de Cristo para as nações. Nós participamos da celebração aqui de 2 batismos, 2 crianças sendo apresentadas ao Senhor, filhos da promessa, herdeiros. Claro, o desejo do coração dos pais é que eles cresçam para a glória do nosso Deus. Esse é o desejo, famílias abençoadas. Mas como é que nós poderíamos rotular uma família abençoada? O que seria uma grande bênção para a nossa casa? Isso vai depender de para quem você faz essa pergunta. Isso vai variar, algumas pessoas vão falar da unidade que há dentro da casa, entre pais e filhos, entre irmãos. Outros podem apelar para questões materiais, um futuro seguro, uma vez que as posses podem ser um bom recurso para ajudar nessa caminhada. Talvez a figura do líder, um pai, uma mãe, que seja um referencial para a casa e que tenha um bom conceito perante a sociedade. São coisas justas, são coisas que nós apontamos como boas, como bênçãos vindas das mãos de Deus. Mas para o nosso estudo, nós vamos dar uma olhadinha lá no livro de Jó, e eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias. Jó, capítulo 1, nós vamos dar uma olhadinha na vida de Jó e aprender um pouco com esse servo de Deus. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler aí versos de 1 a 5. Jó, capítulo 1, versos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pai, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Nós queremos famílias abençoadas, nós queremos estar diante do Senhor com inteireza de coração, nós queremos não a aprovação da sociedade, mas nós queremos o prazer do Senhor diante da nossa conduta, diante da forma como as nossas famílias caminham. Ajuda-nos, ó Deus, diante desse grande desafio e encha o coração dos pais com o privilégio de serem instrumentos Teus para que isso aconteça. Fala conosco, assim nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não dá para negar que a vida de Jó é um exemplo. Jó tem uma vida invejável. Olhar para a vida de Jó nos faz desejar ser como este homem. Observe o verso 1, como a vida dele é invejável. Ele é alguém íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Honesto, espiritual e prudente. Íntegro, de onde vem a palavra integral, né? Completo. Não que Jó fosse perfeito, mas aparentemente, alguém que olhasse para Jó teria muita dificuldade em ver defeitos nesse homem. Íntegro e reto, ele tinha retidão, ele não ficava se desviando, ele era correto perante a sociedade. Jó é um homem espiritual, o texto diz, temente a Deus, o temor a Deus estava no seu coração. Temer a Deus é reconhecer que Deus é digno de reverência. Nós olhamos para Deus, contemplamos a sua bondade, a sua grandeza, a sua santidade, e nós não queremos desagradar a Deus, nós tememos, nós temos um temor no coração de fazer algo que contraria a vontade desse Deus. Assim é Jó. Honesto, espiritual, mas alguém prudente. O texto nos diz que ele se desviava do mal. Não somente porque tinha o temor de Deus no seu coração, lógico, isso é o mais importante, mas é alguém que, diante da possibilidade de se deparar com o mal, procurava evitar. Não andar ali na beira do precipício, não correr o risco de caminhar pelo fio da navalha, mas diante da primeira aparição do mal, da suspeita de que o mal estaria por trás de uma circunstância, de uma situação, Jó procurava se desviar. A vida de Jó, nesse sentido, é então invejável, honesto, espiritual e prudente. Assim começa o livro, o testemunho do autor, e esse testemunho do autor, observe, é repetido não por um homem, mas pelo próprio Deus. Se você vai ao versículo 8, você vai encontrar as mesmas palavras agora ditas por Deus. Deus usa essas palavras diante de Satanás para testemunhar acerca de Jó. Verso 8. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Deus o chama de servo. E mais, não há ninguém na terra semelhante a ele. Observe a inteireza de Jó. Deus não diz que há outras pessoas melhores, e Deus diz nem que há alguém igual. Pelo contrário, não há ninguém semelhante a Jó. E aí as mesmas palavras são repetidas. Ele é homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Depois Deus vai novamente dizer essas palavras acerca de Jó, lá no capítulo 2, verso 3. Mas então, olhando para a vida de Jó, nós vemos
esse grande exemplo. Que bênção! Que bênção para uma família quando os seus líderes, quando o pai, quando a mãe, quando o marido ou a mulher são pessoas íntegras, são pessoas tementes a Deus e são pessoas que se desviam do mal. Mas há mais na família de Jó. Além dessas coisas, Jó tem a bênção de uma família unida, de uma família grande, de uma família próspera aos olhos de Deus. O verso 2 vai dizer que lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas, né? O pastor Marco Antônio revelou aí a inveja santa do seu coração, né? 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. E nós sabemos que na época do Antigo Testamento, quanto mais filho, mais era o símbolo de que Deus era favorável, o favor de Deus estava sendo derramado sobre uma família pela quantidade de filhos. Lembrem-se das mulheres no Antigo Testamento, aquelas que são estéreis, o quanto elas sofrem por não gerarem filhos. O caso de Ana, né, com a chegada de Samuel, e muitos outros, porque filhos eram e continuam sendo herança do Senhor. No Antigo Testamento, os pais olhavam para os filhos da seguinte forma: o filho vai ser a minha posteridade garantida. O meu nome, a minha linhagem vai ser mantida, e o judeu fazia muita questão disso, né? Então nós encontramos isso muito no Velho Testamento, quando Cristo vem, a genealogia é mostrada, dizendo que ele tem direito ao trono e por aí vai. Mas a posteridade, a bênção de ver filhos, netos e bisnetos, não só a posteridade, mas os filhos também eram um amparo na velhice. Chega o momento onde o pai não pode mais trabalhar, às vezes a mãe ficava viúva. Onde é que estava o seu amparo? Estava nos filhos que a ajudariam. Filhos também eram força de trabalho. Grandes famílias, não eram famílias nucleares como nós temos hoje, mas famílias grandes, avós, os pais e os filhos. E o trabalho ali era desenvolvido por eles. Então isso é uma bênção na vida de Jó, mas observe que não é só isso. Além de muitos filhos, esses filhos tinham uma comunhão, havia uma unidade familiar, que era ressaltado aos olhos de Jó como coisa boa. Dê uma olhadinha no verso 4, seus filhos iam às casas uns dos outros, não havia problema de relacionamentos, faziam banquetes, tinham as posses para o banquete, tinha saúde para participar, e tinha unidade para estar nas casas uns dos outros, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Comunhão familiar, um bom relacionamento, confraternizações e unidade. Bênção. E há mais ainda na vida de Jó. As posses, verso 3 nos diz aí, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Olha a quantidade de coisas que Jó tem. Rebanhos, funcionários, um homem rico. E não somente rico, o texto diz, este homem era o maior de todos os do Oriente. Olhando para esses aspectos, não há como negar que a família de Jó era tremendamente abençoada. Há uma boa reputação por parte do líder, há uma unidade dos seus membros, existem muitas posses que podem garantir um futuro seguro. Se nós olharmos para 2022, tendo isso aqui em mente, ficaríamos muito alegres, né? Poder chegar lá no 31 de dezembro dizendo, graças a Deus, não me faltaram posses, consegui manter financeiramente a minha casa. Graças a Deus, porque os meus filhos permaneceram unidos, viveram ali juntos, que bênção. Coisa boa poder chegar ao final do ano dizendo, não há nada que apontem o dedo contra a minha pessoa, dizendo que faltou algo no meu caráter, de que eu andei abraçado com o mal, de que o temor de Deus fugiu do meu coração. Queridos, o que mais alguém poderia querer para a sua família? Tenho certeza que esse é o sonho de quase todas as pessoas do mundo. Quase todo mundo deseja isso para a sua casa. Mas como diz as nossas mães, né, ou diziam,
você não é todo mundo, isso não pode ser o suficiente para um cristão. Posses, a unidade familiar e um bom testemunho. Ainda que muitos corram atrás dessas coisas, nós precisamos de algo mais. Nós devemos ser gratos a Deus por essas coisas estarem presentes na nossa família. E Jó também é grato a Deus por isso. Mas Jó sabe que isso não é o suficiente. Jó sabe que a bênção familiar passa pelo relacionamento com Deus. Jó sabe que a sua casa precisa de pastoreio. Jó entende que ele é sacerdote sobre o seu lar, assim como nós também somos sobre a nossa casa. A preocupação com a alma deve ir muito além da aprovação terrena. Jesus nos diz isso, lá em Marcos, capítulo 8, versos 36 e 37, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca de sua alma? E ganhar o mundo não são apenas as posses terrenas. Ganhar o mundo também inclui a aprovação da sociedade, ser bem visto pelos vizinhos, pelos parentes. Mas de que adianta isso se a alma vier a se perder? Então nós encontramos em Jó essa preocupação com o pastoreio dos filhos. O que é dito nos versos de 1 a 4 é importante, mas o que vem em seguida, o verso 5, faz toda a diferença. Na vida de Jó, na condição de pastor, de sacerdote, de líder sobre a sua casa. Vamos dar uma olhadinha aí no verso 5. Observe, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Trato pessoal. Chamava Jó a seus filhos. Pastoreio. Como é que você está? O que está passando no seu coração? Como é que está a sua vida? Chamava. Jó não esperava o problema acontecer, bater à porta, o filho chegar e dizer: pai, me ajuda. O pastoreio vai muito além de resolver problemas, mas de procurar para tratar no coração como é que está o relacionamento com Deus. Às vezes nós nos limitamos a fazer isso a filhos, crianças, talvez adolescentes, Os meus ainda não são adultos. Mas nós olhamos para a vida de Jó, os filhos de Jó eram adultos. O texto está falando de gente que estava nas casas uns dos outros banqueteando, não eram crianças. Ou seja, é um pastoreio que vai além de resolver problemas, é um pastoreio que não termina quando o adolescente completa 18 anos e agora pode dirigir, pode ir para o exército ou qualquer outra coisa. Não, Jó chamava para o trato pessoal, conversar. E mais, o texto diz: chamava seus filhos e os santificava. A preocupação de Jó é como está a sua consagração a Deus. Você está santo aos olhos de Deus? Queridos, esse deve ser o desejo para o nosso coração, para a nossa família, não só para 2022, mas para o longo de toda a jornada terrena. É bom ter posses para socorrer às necessidades. Como é bom você poder sair à rua, sem que ninguém aponte o dedo e fale do seu caráter, fale contra a sua honestidade, a sua prudência. Como é bom poder reunir família em casa, comer, beber, estar juntos.
mas muito melhor é estarmos tranquilos diante de Deus, uma vida de relacionamento, de santidade. Jó chama os filhos para a santificação. Eu sei que às vezes é complicado, né, diante da correria, diante de tantas coisas, mas é preciso fazer isso. E Jó prioriza isso, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, a prioridade. Queridos, como eu, Marcelo, preciso aprender com Jó. Eu não sei quanto a vocês, eu nunca levantei de madrugada para orar pelos meus filhos. Nunca pus o relógio para despertar 2, 3 da manhã, dizer, vou pôr para orar pelos meninos. A ideia do madrugar aqui é de prioridade, não necessariamente, né, acordar 2 da manhã, né, não é esse martírio, mas logo cedo, uma das primeiras coisas, colocar a minha família diante de Deus, colocar os meus filhos. Jó madrugava, né? Talvez alguém diga, tinha que madrugar, porque esse tanto de filho, né, 10, até orar por todo mundo, vai dar um trabalhão. Mas Jó priorizava. Eu chamo, eu me preocupo com a santificação e eu os apresento diante de Deus, na condição de pastor, na condição de sacerdote, de alguém que é responsável por eles. E como é bom receber carinho de pai e mãe, mesmo depois de nós adultos, né? Eu sou o 10º filho, nós somos 10. Meu irmão mais velho, esse ano, completa 69 anos. E até hoje minha mãe nos chama de meninos. Os meninos. Esse cuidado, esse carinho. Mãe acha isso, né? E pai também, de que os filhos nunca estarão prontos para enfrentarem a vida sozinhos. Serão sempre meninos, precisando de orientação, de acompanhamento. Espiritualmente, nós temos que ter essa preocupação. Os nossos filhos sempre precisarão da nossa cobertura espiritual de oração, intercessão, cuidado. Jó chama, Jó santifica, né? Nós não precisamos oferecer holocaustos, como era o caso aqui. Era um meio de receber o favor de Deus, de sacrificar ali, dizendo, Pai, perdoa o pecado, Pai, derrame a sua bênção, aceite os meus filhos. Por causa de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós sabemos que a oração é suficiente. Mas, pastoreio que passa pela conversa, que passa pelo trato pessoal, que passa pela intercessão. Jó faz isso. Irmãos, é triste quando nós conversamos com pessoas e vemos que a preocupação delas com relação aos filhos não chega a esse ponto espiritual. Preocupações voltadas para a vida terrena. É justo que nós nos preocupemos com cursos para os nossos filhos. É justo que nós nos preocupemos com uma boa faculdade. É justo que nos preocupemos que o nosso filho tenha um futuro profissional. Mas não pode parar por aí. Quantos de nós estamos preocupados com a vida espiritual? Quantos de nós estamos preparando os nossos filhos para a eternidade, não somente preparando-os para a vida terrena? Acordarmos os nossos filhos para a escola, para um curso, logo cedo, né? Mas a dificuldade para fazê-los levantar da cama para vir à igreja, para estar na presença de Deus. Jó tem essa preocupação, preparar os filhos para a eternidade e não somente para o mundo. Nós sabemos o que acontece com os filhos de Jó, né? Os 10 morrem no mesmo dia. Já estou me antecipando aqui. Mas Jó já estava se preparando para esse encontro com Deus. Porque o relacionamento com Deus é insubstituível. Não há nada mais importante que isso. Observe, Jó levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Relacionamento com Deus. Talvez, Jó se preocupava só com a possibilidade do pecado. Talvez.
Jó não esperava o pecado se tornar algo notório, algo que todo mundo via na presença, diante dos filhos dele, dizendo: o pecado está ali, ali está alguém que não tem temor de Deus, ali faltou a orientação do pai. Talvez, pode ser, é reflexo daquilo que nós lemos no verso 1, temor de Deus no coração de Jó. Eu não quero que os meus filhos estejam pecando contra Deus, só a possibilidade. Não é esperar o filho ser citado no conselho da igreja, né? Aquela reunião pesada para tratar de disciplina. Não é só resolver um problema de relacionamento com o semelhante, mas acima de tudo com Deus. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, lá no íntimo. Como eu disse, o pecado ainda nem se tornou, né, conhecido, mas só de pecar lá no coração, um coração que desagrada a Deus, já deve ser a preocupação do pai. Por que preocupação? Jó faz questão de frisar: talvez tenham pecado os meus filhos. É responsabilidade minha. Deus me deu como herança. Que privilégio fazer parte da criação, da instrução, da preparação de um ser humano. Privilégio, mas que responsabilidade pesa sobre os meus ombros quando Deus vier cobrar a falta que fez na vida deles o pastoreio. Um pai que não foi exemplo, um pai que não se desviou do mal, um pai que não chamou o filho para a conversa, um pai que não orou, que não buscou a santificação, um pai que não os colocou como prioridade, um pai que não se preocupou como estava o coração dos filhos diante de Deus. Eu comecei falando, né, dos nossos desejos para 2022, mas observe como termina esse verso 5. Assim o fazia Jó continuamente. Hábito estava na agenda de Jó, pastorear os filhos. E como eu disse, irmãos, não estou aqui para apontar o dedo, né? Não conheço a vida de ninguém aqui, eu sei da minha. O quanto eu estou aquém e o quanto eu preciso aprender, o quanto eu preciso estudar e ser um melhor pai. Essa é a nossa tarefa, pastorear. E pastorear não por acaso, não eventualmente, não por acidente, mas hábito. Jó faz isso continuamente. Qual foi a última vez que você chamou seu filho para conversar? Não pense na criança, né? Talvez você tenha criança, mas talvez seus filhos já sejam adolescentes ou adultos, casados, tendo seus lares. Qual foi a última vez que você chamou seu filho para confrontar? Para uma conversa, para dizer: como é que está seu coração? Qual foi a última vez que você chamou seu filho para dizer: vamos orar, eu queria orar pela sua vida? Ou ligar dizendo: sabia que eu orei logo cedo hoje, né, por você, estive em oração. Queridos, isso vai fazer um bem tremendo no coração deles, tenho certeza. Nós temos muitos grupos de WhatsApp aqui na igreja, né? Vira e mexe a gente abre lá um grupo ou outro, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Amaro, né? Não para a honra dele, mas direto o Amaro coloca lá, orando pelo grupo, né? Márcio Dionísio direto me manda mensagem dizendo: estou orando pela sua vida, há alguma demanda diante de Deus. Queridos, como isso é bom. Agora imagina ouvir isso do pai, ouvir isso da mãe. Quando é que nós fizemos isso? Confrontamos, oramos, pastoreamos. A grande bênção vai além de coisas materiais, de status perante a sociedade. A grande bênção vai além de preparar o nosso filho para ser um bom profissional, um bom acadêmico. Pastorear inclui prepararmos os nossos filhos para serem cidadãos dos céus. Como nós cantamos que os nossos filhos sejam perfume para as nações, como nós vimos aqui 2 casais trazendo os filhos para essa grande bênção do batismo. A grande bênção, então, é esse temor a Deus. A família saudável é aquela que tem Deus por alicerce, e era isso que Jó estava tentando incutir no coração dos seus filhos.
Irmãos, poucos recursos não destroem uma vida, não destroem uma família. O que destrói uma família é a falta de temor a Deus, porque quando falta temor a Deus, falta amor ao próximo, e muitas vezes falta amor dentro de casa, falta perdão no trato uns com os outros, falta gratidão a Deus. Quem não teme a Deus não tem o que agradecer a Deus, pelo menos assim eles acham. E se eu não temo a Deus, como é que eu vou tratar o semelhante? Como é que eu vou lidar com o próximo? E se faltam essas coisas, vai sobrar egoísmo, vai sobrar ingratidão, vai sobrar ganância, e infelizmente é isso que nós vemos por aí. Jó sabia que essa era a incumbência dele, porque Jó sabia que, na verdade, os filhos não eram dele, mas eram de Deus. Estavam emprestados a Ele. Nós precisamos ter essa noção acerca dos nossos filhos também. Os nossos filhos um dia irão embora. Talvez alguns já estejam vivendo isso aqui. Os filhos vão embora. O que é que eles levarão de nós? Qual foi o conceito de pastoreio? Eles vão embora de casa, eles se casam, eles vão estudar fora, mas às vezes eles vão embora do mundo. E algumas vezes eles vão embora antes de nós. É duro pensar nisso, né? O natural são os filhos, enterrarem os pais, Famosa frase: em tempos de paz, filhos enterram os pais, mas em tempo de guerra, pais enterram os filhos. Alguns pais tiveram que enterrar os seus filhos na Covid aí, um tempo de guerra. Jó enfrentou isso. Jó perdeu todos os filhos de uma única vez, num dia só, e ele perdeu os 10. Dê uma olhadinha no verso 21. Jó diz diante disso: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. São dele, ele quis dar, e ele os recolheu. Não pense que Jó não tenha ficado triste, não pense que Jó não chorou, não enfrentou uma dor insuportável, um grande sofrimento. Isso está claro, verso 20, Jó rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se lança em terra. Jó padece. Jó chora por essas perdas. Claro, quem é que não faria isso? Mas nós não vamos encontrar Jó se lamentando diante de Deus, dizendo: aonde foi que eu errei? Leia o capítulo. Você não vai encontrar Jó dizendo para Deus: o Senhor foi injusto de tirá-los. O Senhor não assinou um contrato comigo dizendo que eu iria antes. O Senhor não me garantiu quantos anos de vida eles teriam. Assim como Jó não diz: eu errei. Ele não diz isso. Há dor, há tristeza, há o sofrimento. Mas sabe por que Jó não diz aonde foi que eu errei? E não se desespera, porque Jó sabe que cumpriu a sua tarefa. Eu pastoreei. Irmãos, isso deve encher o nosso coração. Quando nós pastoreamos continuamente, Jó foi exemplo, prudente, se desviava do mal, foi exemplo, temendo a Deus, foi exemplo, sendo íntegro e reto, mas foi pastor. Confrontou, orou, apresentou diante de Deus, e depois de tudo isso, queridos, Jó fica tranquilo. Eu fiz o que tinha que fazer. Claro que cabe a tristeza, a dor, o vazio, o sofrimento, o luto, tudo. Mas não há desespero diante de Deus dizendo: Deus falhou comigo, ou eu falhei com Deus. Deus me deu responsabilidade e privilégio, e eu fiz o que Deus requeria de mim. Eu pastoreei. Como eu disse, os seus filhos um dia irão embora. Talvez já tenham ido da sua casa, mas eles irão embora deste mundo, como nós também iremos.
Se nós formos antes, que fique para eles o exemplo de retidão, de prudência, mas de temor a Deus e de pastoreio. Mas pode ser que eles partam antes desse mundo. Quando nós perdemos os nossos filhos para a morte, nós devemos pensar da seguinte forma: eu estou entregando para Deus. É triste, é doloroso, mas estou devolvendo. Foi Deus quem deu, foi Deus quem tomou. Então, perder os filhos para a morte é algo que nós não podemos fazer nada contra. Como é que nós vamos fazer algo contra o plano de Deus de recolhê-los? O problema não é quando nós perdemos para a morte, o problema é quando nós perdemos os nossos filhos para a vida. Quando nós perdemos os nossos filhos para o egoísmo, para a ganância, para a ingratidão, para a falta de temor a Deus. Contra a morte nós não podemos nada, mas contra a falta de temor a Deus nós podemos. Podemos pastorear, podemos confrontar, podemos orar, podemos clamar por eles, podemos ensinar. A grande lição que fica é pastoreie. Como? Testemunhando, ensinando, intercedendo, confrontando. Mas uma vez tendo feito isso, faça como Jó, descanse. Bendito seja Deus. Jó chora, rasga o manto, rapa a cabeça, mas o verso 20 diz, no final, ele adorou. E agora, no final do verso seguinte, do verso 21, ele diz isso: bendito seja o nome do Senhor. Nós não sabemos qual foi a reação dos filhos de Jó. Não sabemos se tiveram o mesmo temor. Não sabemos se foram salvos. Mas nós não vemos desespero da parte de Jó. Nós vemos alguém que tem um coração tranquilo. Eu fiz o que precisava ser feito. Se nós pastorearmos, nós poderemos ter essa mesma atitude. Não estou dizendo que nós não devemos nos entristecer se os perdermos, mas um coração tranquilo diante de Deus. Eu fiz a minha parte. Eu pastoreei. Bendito seja Deus. Deus tomou. Pertence a eles. A minha parte era instruir, era ser exemplo, era pastorear. Uma vez feito isso, eu descanso. Já estou encerrando, queridos. O que Jó fez aqui aponta para o grande exemplo e o grande pastor, que é Cristo Jesus, que fez isso. O exemplo de Jesus, de prudência, de se desviar do mal, de temer a Deus. Mas o grande pastoreio de Jesus para com os discípulos e para com as nossas vidas, Jesus pastoreou. Jó tinha suas posses. Jesus, quando foi preciso, multiplicou pães e peixes, alimentou. Jesus cuidou das enfermidades físicas, curando. Jesus expulsou demônios. Quando foi preciso, ele andou sobre o mar. Quando foi preciso, ele ressuscitou pessoas. Jesus pastoreou. Ele supriu necessidades, ele amou, ele perdoou, ele ensinou, ele confrontou, ele intercedeu. Até na cruz do Calvário, ele intercede dizendo: Pai, perdoa-lhes. Pastoreio. E Jesus, além de ter pastoreado, cuidando disso, ele pastoreou com o Evangelho, ensinando como nós devemos nos relacionar com Deus, termos paz com Deus, né? Paulo diz isso para nós, Efésios 2, né? Que Cristo Jesus veio e evangelizou a paz. Esse é o relacionamento que Jesus nos ensina, muito maior do que o que Jó podia fazer pelos filhos. Jó chamava, confrontava, orava, santificava para que eles estivessem em paz com Deus. Jesus vem e prega o Evangelho que está aí na sua mão. E Jesus vai além de Jó, né? Jesus nos torna filhos de Deus. Jó cuidava dos seus e queria um bom relacionamento deles com Deus. Jesus nos torna filhos de Deus. Jó os preparou para a caminhada terrena e para o encontro com Deus. Jesus nos prepara para chegarmos diante de Deus em paz, na condição de filhos. Para que estejamos tranquilos com relação
à eternidade. Irmãos, eu sei que é um desafio, e antes, de você pensar que eu estou apontando o dedo para você, eu falei e torno a repetir, como eu preciso aprender com Jó. Como as falhas estão presentes na minha condição de pastor. E antes de pastorear a congregação da cidade estrutural, eu preciso ser pastor dentro da minha casa. Mas como nós podemos aprender? Nós podemos aprender com um homem como Jó, que era pecador, mas que se esforçou para isso, e que aponta para aquilo que Jesus faz de forma perfeita. E aí nós podemos, olhando para Cristo Jesus, entender que Ele nos pastoreia, cuidando das nossas necessidades físicas. Ele nos deu um bom exemplo de conduta. Ele anunciou o Evangelho, Ele pagou pelos nossos pecados, não precisamos mais dos holocaustos. Ele intercede por nós junto a Deus, mas Ele nos transforma em filhos e nos garante a eternidade, para que quando partirmos deste mundo, os nossos filhos ou os que ficarem possam dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, porque não é fácil. Que Deus cuide dos nossos filhos e cuide do nosso coração, para que olhemos para Jesus, o grande pastor, a grande bênção para as nossas vidas. Que tenhamos um 2022 assim, pastoreados por Cristo Jesus e pastoreando os nossos lares. Muito obrigado pela atenção de todos. Volta a palavra ao pastor Marco Antônio. Pode encerrar? Vamos falar com Deus então, queridos. Queria que você orasse pela sua casa. Os adolescentes e jovens saíram, Mas talvez você esteja na condição de filho dentro da sua casa. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. E você na condição de pai ou mãe, ore pelos seus filhos. Peça que Deus te capacite para que você pastoreie. Peça que Deus cuide dos recursos materiais. Peça que Deus dê uma boa unidade entre eles. Mas peça, acima de tudo, para que o relacionamento com Deus jamais seja interrompido e que essa seja a grande bênção. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e reconhecemos quão bondoso o Senhor tem sido, suprindo as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, nenhuma bênção nos falta. Efésios 1:3 nos diz isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Obrigado a Deus. Obrigado ao Pai por esse pastoreio, que nos prepara não somente para caminhar e influenciar terrenamente, mas nos prepara para a eternidade, uma eternidade em paz, uma eternidade na condição de filhos. Pai, mas nós te pedimos, ajuda-nos no pastoreio das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos. Dá-nos, ó Deus, a disposição para confrontar, para o trato pessoal, para orar, para interceder, para se interessar, não somente para resolver problemas, mas para saber como está o coração, como está a vida. Dá-nos a disposição, ó Deus, para que o nosso coração depois não seja tomado pelo desespero, pelos questionamentos: aonde foi que eu errei? Meu filho foi embora de casa, meu filho foi embora dessa terra e eu não cumpri o meu papel. Se o Senhor nos ajudar, se houver disposição da nossa parte, abençoados pelo Senhor, em todo tempo nós vamos dizer: bendito seja o Senhor que nos dá os filhos, o Senhor que há de recolhê-los, mas o Senhor que nos faz instrumentos para que o relacionamento deles contigo jamais seja interrompido. Pai, para que possamos fazer isso em favor dos nossos filhos, precisamos olhar para Cristo Jesus, o grande pastor, aquele que se interessou
pelas nossas fraquezas, pelo nosso coração, ao ponto de deixar a glória vir a esse mundo e ser um grande exemplo de retidão, de honestidade, de temor a Deus, de alguém que evitava o mal. O grande exemplo de Cristo Jesus, que veio para relacionamento, para estar nos lares, para entrar na vida das pessoas, produzindo transformação. Possamos olhar para Cristo Jesus, aquele que para promover um relacionamento com o Senhor, foi até a cruz do Calvário. Se isso for preciso, ó Deus, que possamos morrer pelos nossos filhos, olhando para o grande exemplo, o grande pastor, Cristo Jesus. Ajuda-nos. Assim nós oramos agradecidos, no nome dele mesmo, Jesus. Leva-nos em paz, ó Deus. Obrigado, queridos. Passo a palavra ao pastor Marco Antônio.